como o incentivo à morte das crianças no ventre materno se enquadra dentro da estratégia das grandes fundações, da elite globalista, para mudar a mentalidade das pessoas, mudar o papel da família, mudar a sociedade, controlar a natalidade, a política populacional, e como isso está de acordo com as grandes políticas da Organização das Nações Unidas nesse sentido. Nós precisamos conhecer isso. Para defender a vida no ventre materno, nós precisamos conhecer isso. Vamos juntos. Olá, paz de Jesus, que bênção estarmos novamente juntos, Deus abençoe a todos. Meu nome é Manuel Guimarães, da comunidade de Paz e Mel, e nós estamos aqui novamente para enfrentar, para conhecer, enfrentar, discutir os grandes desafios para o cristão do século XXI e agora especificamente o desafio da morte de crianças no ventre materno. Nós falamos 2 vídeos sobre o fato de que o bebê no ventre materno é uma vida humana, inequivocamente, que, portanto, não é de modo algum tolerável que se relativize a sua vida e que se possa retirá-la por qualquer motivo que seja, porque a vida humana é dos bens que podem ser tutelados pelo Estado, que são tutelados, o mais fundamental. Depois tivemos mais 2 vídeos falando da situação atual do país, de todas as discussões, dessa desnecessidade absoluta de realização da morte do bebê no ventre materno para a sua separação da gestante, que é o grande objetivo que se apresenta. Ninguém fica falando que se tem que matar por matar o bebê no ventre materno. Sempre a grande justificativa é porque a gravidez resultou de estupro, embora muitas vezes isso não seja verdade, seja só uma justificativa para a realização do aborto, já que não se quer ter o bebê por questões financeiras, econômicas, sociais, etc. Mas, bom, o fato é que agora não existe essa necessidade, porque se pode realizar o parto, se realizar esse afastamento da genitora, da gestante do bebê no seu ventre, sem o resultado morte do bebê. Vimos as batalhas legislativas que existem, disputas normativas, decisões judiciais, enfim. E no vídeo passado começamos a ver, então, por que se quer tanto promover o aborto? E nós falamos que toda a promoção da morte de bebês no ventre materno se dá por causa dessa tara por controle populacional que a elite globalista tem. O que é a elite globalista? As pessoas mais ricas e poderosas do mundo, cujos interesses são defendidos pelas grandes fundações, Fundação Ford, Fundação MacArthur, Fundação Rockefeller, Fundação Carnegie, Fundação mais recente, Bill e Melinda Gates, a Open Society de George Soros, e reuniões que reúnem essas pessoas muito poderosas. Então, o Grupo Bilderberg, nos Estados Unidos, o CFR americano, existe o CFR europeu, a Comissão Trilateral, o Clube de Roma, o Clube de Paris, enfim, vários grupos que vão traçando esses objetivos mundiais e que esses grupos, eles comandam a Organização das Nações Unidas. A ONU e os seus diversos órgãos, agentes, os membros da ONU, os mais altos signatários da ONU, nós não votamos nele, ninguém vota neles. Mas na prática há uma série de sistemas burocráticos que é comandado por essas grandes fundações, comandados por essa elite, e que determina esses principais signatários da Organização das Nações Unidas e dos seus órgãos adjacentes, como a Unesco, a Unicef, a Organização Mundial da Saúde, a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, enfim. Todos estes e muitos outros são comandados, na verdade, por esta elite multimilionária, internacional, ocidental, especialmente. E vimos bastante as falas de um dos gurus dessa elite, o Sr. Bertrand Russell, falando como é necessário o controle populacional. Aquela ideia de que para a humanidade evoluir, a ciência tem que tomar conta. A ciência tomar conta significa que a reprodução humana tem que ser controlada pelo Estado, porque o Estado tem que garantir que só procrie a parcela da humanidade geneticamente superior. Então só quem é geneticamente superior vai poder ter filhos, porque não quer uma organização familiar de famílias como nós vemos hoje. Bertrand Russell, que é um dos grandes gurus intelectuais, um dos grandes mestres intelectuais de toda essa elite globalista, um dos fundadores da Sociedade Fabiana, a Fabian Society, que
também financiou Revolução Bolchevique, nazismo, todo tipo de experimento que pudesse gerar um Estado que fosse um Estado, uma organização social que pudesse atender ao entendimento do que eles acham que é o melhor. Bem, vimos isso e hoje nós vamos ver mais alguns escritos. Hoje eu queria selecionar mais dois. Um deles do Sr. Kingsley Davis, um artigo que foi publicado na revista Science, volume 158, de 10 de novembro de 1967, cujo título era, então, ele é um assessor dessas grandes fundações também, né? Como que nós temos que orientar os nossos planos? Ele vai falar muito do controle da natalidade, não vai falar tanto da questão do aborto, mas outras formas importantes. E nós podemos ver como isso nos atinge. Hoje, como nós somos manipulados por essa mentalidade que ele diz, nós temos que disseminar essa mentalidade aqui. Essa mentalidade que ele quer disseminar, em 1969, é a que nós temos hoje. É o que se vê, é geral, que se ensina nas escolas, né? Nossos filhos estão vendo isso. O artigo em inglês, então, era Population Policy. Will current programs succeed? Política populacional. Terão sucesso os atuais programas de política populacional? Ele vai fazer toda uma grande reflexão, ele vai dizer que não se tem que pensar tanto em impor sanções para as pessoas que querem ter filhos ou não querem ter filhos, mas fazer uma mudança de mentalidade. Eles teriam que trabalhar as grandes fundações, esses órgãos internacionais que, aspas, querem o bem da humanidade, querem a evolução da humanidade, tem que mudar. Então ele vai dizer o seguinte, mudanças, diz o artigo, mudanças suficientemente básicas para afetar a motivação de ter filhos seriam mudanças na estrutura da família, no papel das mulheres e das normas sexuais. Então as políticas atuais são inadequadas em relação à motivação e o seu aspecto predominante de planejamento familiar. É óbvio que, diz o Kingsley Davis, se deve prevenir o crescimento excessivo da população, será necessário impor de alguma forma limites à família. Entretanto, devido ao fato de que os cargos familiares são reforçados pelo sistema de recompensas, castigos, sentimentos e normas da sociedade, qualquer proposta de se diminuir a posição da família é vista como uma ameaça tanto pelos conservadores como pelos liberais. O que quer dizer isso? Como o conceito de família é um conceito alto na atual sociedade, nós queremos limitar a família, intervir na família, vai ser sempre mal visto, vai ser visto como um ataque. Então nós temos que fazer uma mentalidade para desvalorizar a família. Para a família ser uma coisa menos importante na sociedade. As pessoas são acusadas de tentar abolir a família, mas o que se necessita é uma restrição seletiva da família em relação ao resto da sociedade. Aí ele vai dizer o seguinte, já que o período de reprodução da mulher é breve, e geralmente mais fecundo na primeira metade do que na segunda, o adiamento do matrimônio para além dos 20 anos tende biologicamente a reduzir os nascimentos. Ai, que maravilha, né? Se o meu objetivo é diminuir os nascimentos, se eu mudar a mentalidade das pessoas para elas casarem mais tarde, haverá menos filhos no mundo. Então, esse é um dos objetivos. Sociologicamente, dá às mulheres tempo para esse adiamento da idade de casamento para obter melhor educação, adquirir interesses não relacionados à família e a ter filhos. Outros interesses. E a desenvolver uma atitude cautelosa em relação à gravidez. As pessoas que não se casaram antes dos 27 ou 29 anos frequentemente não se casam nunca. Eram os dados que o Kingsley Davis tinha à época. Qualquer sugestão de que a idade do matrimônio deveria ser aumentada, então ele vai dizer que as pessoas começam a objetar dizendo que não adianta promulgar uma lei nesse sentido, porque a lei não vai ser cumprida. E o Kingsley Davis vai dizer, não, mas tem que parar de pensar em termos de lei. Nós temos que mudar a mentalidade das pessoas, não é criar uma lei para isso. A idade real é determinada não pela lei, diz o Davis, mas por condições sociais e econômicas. Outorgar maiores recompensas para os cargos não familiares. Então, outorgar recompensa para a mulher empreendedora, para a mulher trabalhadora, e não para a mãe. A mãe tem que ser... Essa maternidade tem que ser desvalorizada. Outorgar maiores recompensas para os cargos não familiares do que para os familiares ajudaria como meio para se encorajar a limitação da reprodução dentro do matrimônio e o adiamento do mesmo. Um modo simples de conseguir isso seria se atribuíssem vantagens econômicas às pessoas solteiras em contraposição às casadas, e às famílias pequenas em contraposição às grandes. Eu vejo que é maravilha que pensa o Kingsley Davis. O governo poderia pagar, por exemplo, às pessoas indenizações
a pessoas que se submetessem à esterilização. Veja, lembra que semana passada nós estamos falando do Bertrand Russell dizendo que 95% dos homens e 75% das mulheres tinham que ser esterilizados. Ah, não, então não dá para fazer isso. Isso daí não vai aceitar, diz o Kingsley Davis. Então vamos criar incentivos culturais e legais para as pessoas terem menos filhos, para elas se esterilizarem. Poderia também pagar todos os custos do aborto. Cobrar uma quantia voluptuosa para a licença matrimonial. Quem sabe nós fazemos assim, para as pessoas se casarem, elas têm que pagar uma licença para o Estado autorizar elas a casarem. Tudo, Kingsley Davis está falando sobre population policy, política populacional. Porque nós, elite mundial, nós, elite globalista, nós, grandes fundações, temos que cuidar da reprodução humana. Está escrito lá na revista Science. E depois, esse texto também tem uma autobiografia com textos selecionados do próprio Kingsley Davis, que também tem esse mesmo artigo lá reproduzido. Menos espetacularmente, os governos poderiam simplesmente reverter as políticas existentes que fomentam a procriação. Deixar de conceder isenções fiscais para pais de família, reduzir pensões familiares, revogar as legislações que proíbem o aborto e a esterilização. Para controle populacional, um grande meio é revogar as legislações que punem a morte dos bebês no ventre materno. Está aqui o Kingsley Davis colocando explicitamente como objetivo deles isto. Enfim, e vai seguir o Kingsley Davis aqui. Olha só, um método estreitamente relacionado para retirar a ênfase dada à família seria a modificação da complementariedade dos papéis do homem e da mulher. A Igreja Católica sempre diz que o homem e a mulher são complementares. Nós temos que quebrar essa visão, porque aí nós quebramos a visão da importância da família. Nós fazemos outros tipos de uniões que não podem ter filhos. Nós temos que fazer isso, diz o Kingsley Davis. Não se pensar tanto na satisfação com os filhos, mas mostrar que é pesado o cuidado com a casa e com a educação das crianças, que isso pesa muito, especialmente sobre as esposas. Nós temos que mudar essas mentalidades, diz o Kingsley Davis. E um outro documento é um documento da Fundação Ford, que diz assim, saúde reprodutiva, uma estratégia para os anos 90. É um documento da Fundação Ford que faz uma avaliação, é público o documento, faz uma avaliação das políticas populacionais que ela vinha incentivando desde os anos 50, para dar uma mudança de perspectiva para a partir dos anos 90, em que ela vai dizer isso também que o Kingsley Davis disse, que é preciso uma mudança de mentalidade. Então, assim, as últimas 2 décadas testemunharam o crescimento dos movimentos feministas e uma grande preocupação da sociedade como um todo para aquilo que é chamado de qualidade de vida. Essa preocupação foca-se na redução da iniquidade e da discriminação e na divulgação da clara discriminação contra as mulheres quando o seu status depende da sua capacidade de gerar filhos. Então é o seguinte, nós estamos evoluindo em mudar a mentalidade das pessoas para valorizar as mulheres quando elas são mães. A colocação dessa ideia de que as mulheres, que a maternidade deve ser valorizada, ser isso um preconceito, essa mentalidade está evoluindo, nós estamos tendo sucesso. Essa é a Fundação Ford. A correlação mais constante verifica-se entre a educação da mulher e o menor tamanho familiar. Ou seja, nós estamos influenciando tão bem a educação que estima-se, diz a Fundação Ford, que o melhoramento da educação feminina, à medida que outras oportunidades tornam-se disponíveis, motiva o desejo por um menor tamanho familiar. Está dando certo. Entretanto, é claro que muitas mulheres são impedidas de alcançarem este status por causa de normas legais, sociais e culturais. Enfrentar esses problemas envolve temas delicados, como uma educação sexual precoce, mudanças no papel e no status da mulher da sociedade, tópicos que muitos governos e agentes de saúde preferem evitar. Então, nós temos que evoluir e falar mais disso, mais de educação social, mais do papel da mulher na sociedade. Muitos aspectos, tanto das leis costumeiras como estatutárias, variando da idade legal para o casamento e as penalidades criminais para o aborto, têm relação direta com a saúde reprodutiva das mulheres. O reconhecimento e o respeito por esses direitos é o objetivo de longo prazo para o trabalho proposto pela Fundação Ford em saúde reprodutiva. Então, depois você vai dizer,
Nós temos que documentar melhor as consequências para as vidas das mulheres com essas leis, com esses costumes, com os resultados de gestações precoces e abortos não feitos por instituições legalizadas, porque nós temos que legalizar, então, para multiplicar e para termos abortos mais seguros. Temos que mudar a idade legal, temos que mudar as penalidades para o aborto, diz a Fundação Ford. É o objetivo da Fundação. É objetivo de longo prazo para o trabalho proposto pela Fundação, a Fundação Ford, em saúde reprodutiva. Revogação do aborto. Por isso é que existe tanta força nisso. Por isso que a ONU só aprova o aborto como direito humano, só evolui isso lá. Lá eles não são eleitos, lá eles não respeitam cristianismo, não se deve nada a cristianismo, a valores, a moral, a identidade de uma lei moral natural, nada disso. Lá se atende aos interesses, os planos da elite globalista, das grandes fundações, desses grupos de ação que foram mencionados, como Bilderberg, CFR, Comissão Trilateral, Clube de Roma, Clube de Paris, etc. São todos orientados pela mentalidade da sociedade fabiana. Por isso é que nós vemos tanto essa questão do incentivo à morte de crianças no ventre materno ser tão incentivado. E por isso que nós cristãos temos uma luta tão grande a travar nessa seara. Seguimos rezando, seguimos trabalhando, seguimos estudando para saber como combater esses males tão grandes, esses desafios tão fortes para nós cristãos no século XXI. Acompanhe as nossas séries, Deus abençoe. Se você gostou, curta, compartilhe, divulgue, se inscreva no canal e até a próxima.